Continuação da leitura e explicação do livro apócrifo A Origem do Mundo. Bem, paramos mais ou menos aqui no vídeo anterior, né? Então aí diz: E a árvore da vida eterna, como foi revelada pela vontade de Deus, fica ao norte do paraíso. Isso a gente leu, é isso mesmo. Paramos aqui no verso, nessa parte aqui. Nesse parágrafo, é isso. O mais interessante é que eu já devo ter citado em algum vídeo, enfim. Adão e Eva, eles não tinham necessidade de comer nem beber nada antes do pecado. Só que aí tinham essas árvores. Ou seja, já estava ali dizendo tudo, que sim, Adão e Eva iriam sim errar, que iria acontecer aquilo do jeito que aconteceu, não tinha jeito. Por isso que nós temos as árvores. Porque imagina, Adão e Eva, antes do pecado, eles não precisavam nem comer, nem beber, nem tomar banho. Entendeu? Eles se comparavam, tipo assim como tá lá no livro apócrifo, né? Aos grandes anjos poderosos ou aos deuses. Então tem essa questão aí, como vai falar lá no Apocalipse, parece que é de Adão ou é de Sete, eu não lembro agora. Mas vai dar essa informação aí, mas Adão diz isso, ele diz: olha, meu filho Sete, quando eu e tua mãe éramos um só, ou seja, um ser andrógeno, nós éramos mais poderosos do que o Deus que nos havia criado. E aí a pergunta é: que Deus é esse que os criou? No sentido de modelar pela primeira vez no barro, na matéria. Quem será, hein, gente? Pensa aí. Eu já expliquei que o Adão e a Eva de barro do livro de Gênesis da Bíblia, ali em Gênesis, ali no livro de Gênesis, é a segunda vez que eles estão sendo modelados novamente na matéria, ou seja, eles foram remodelados na matéria. Fica quieta, nem. Enfim. E aí, você entendeu, né? Pela primeira vez não foi pelo Deus principal da luz que eles foram modelados na matéria, mas pela segunda vez foi, tá ok? Então prestem atenção, por favor, e vão lembrando aí do destino. Aqui esse livro está relatando o quê? O destino, entendeu? Que foi forjado aí para esse Adão e essa Eva e sua descendência. Então a árvore da vida, como foi revelada pela vontade de Deus, fica ao norte do paraíso, para que ela possa tornar eternas as almas dos santos, que virão das formas modeladas da pobreza no fim dos tempos. Então, olha só, formas modeladas da pobreza. Formas modeladas da pobreza, que são que esses nossos corpos carnais, materiais, mortais, fracos e perecíveis, que são o quê? Formas modeladas da pobreza. Olha só, e quem será, né, que fica chefiando essa pobreza aí, que são esses corpos materiais, esse nosso corpo carnal, cheio de pecados. O diabo, né, gente? Satanás original, olha só. Então isso é muito interessante. Aí continua: agora a cor da árvore da vida é como o sol, e seus galhos são bonitos. Interessante, né? Compara aí a cor da árvore da vida como o sol, ou seja, uma árvore que brilha muito, tipo o sol. Galhos bonitos, suas folhas são como o cipreste, tá? Mas não quer dizer que é um cipreste. Presta atenção, são como, não que são realmente. Olha só, sua fruta é como um punhado de uvas brancas. Isso é interessante, né? Olha só, sua fruta, a fruta da árvore da vida, é como um punhado de uvas brancas. Mas não são uvas, tá, gente? Presta atenção, por favor. Sua altura vai até o céu. Nossa, misericórdia, olha para isso. Então quer dizer que a altura dessa árvore da vida vai até o céu.
Interessante, né? Imagina, e Eva alcançou os frutos, Adão também. Isso é uma coisa curiosa, né? Mas aqui vamos ver, vamos continuar lendo. Aqui tá falando do destino, tá bom? Estão elaborando o destino. Então você tem que lembrar que a primeira vez que Adão e Eva foram modelados na matéria, eles podiam ter um tamanho muito mais colossal, muito maior do que quando eles foram remodelados na matéria pela segunda vez. Então vamos prestar atenção nisso aqui, tá bom? Olha só. A próxima, desculpe. E próxima dela está a árvore da sabedoria, gnose, que as pessoas falam gnose, né? Olha só, gnose, que quer dizer o que, gente? Conhecimento, sabedoria. Árvore da sabedoria é uma árvore ruim? Não, teoricamente não. E pela lógica, não. Mas é como eu disse, você tem que lembrar isso. Adão e Eva foram modelados no barro, na matéria, 2 vezes. A primeira vez, eles comeram dessa árvore da sabedoria ou do conhecimento, gnose, como está aqui que as pessoas vão ler, ou do grego gnose, ok? Gnosis, conhecimento, e adquiriram realmente o conhecimento e o discernimento daquilo que era certo, daquilo que era errado, os nomes de todos os animais, aquilo tudo que eles sabiam e ficam falando lá na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, no livro de Gênesis, e a Bíblia não explica como que Adão e Eva tiveram todo aquele conhecimento, como eles adquiriram, de que forma, quando. Então a Bíblia, ela não traz essas informações, ok? De como que Adão e Eva tinham tanto conhecimento como aquele fato lá, aquele ocorrido de Adão saber os nomes de todos os animais. E não foi Deus que ensinou para ele, não. Foi por causa desse ocorrido aqui, ó, dessa árvore da sabedoria, ou do conhecimento do bem e do mal, do discernimento, que Adão e Eva comeram pela primeira vez antes do Gênesis bíblico. E aí depois eles acabam morrendo e ficam as suas almas lançadas ali na terra, na matéria, na terra. Por isso que lá no livro de Gênesis, a divindade bíblica vai ficar chamando essas almas das pessoas, dos animais, entendeu? As plantas, ele fica chamando de onde? Para saírem da terra, porque ficaram todas essas almas retidas, ali presas na terra, entendeu? Vamos continuar aqui, ó. E aí continua, vamos continuar aqui. Aí continua aqui, ó. Tendo a força de Deus. O quê? O que que tem a força de Deus? Deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando. Então, essa árvore da sabedoria, do conhecimento, tem o quê? Tendo a força de Deus, sua glória é como a lua, quando está completamente radiante. Olha que interessante. Então, nós temos aí a árvore da vida, temos a árvore também do conhecimento, do bem e do mal, que não é uma coisa ruim. Por quê? Tem o quê? Tem a força de Deus. Por isso que você vai ver lá no livro de Gênesis a seguinte frase: agora o ser humano ou o homem é como nós, ele é como um de nós. Vamos então agora expulsá-lo do jardim para que ele não venha comer também da árvore da vida e viva para sempre. Mas aí a pergunta é: se Adão e Eva ali estavam sujeitos ao pecado e à morte, é isso. O objetivo de impedir que eles comessem da árvore da vida partiu diretamente de quem aí, quando eles estavam elaborando o roteiro do destino? Porque, de acordo aqui com esse livro, essa árvore da vida, ela é sim para o ser humano comer dela e viver para sempre. Para o quê? Como diz aqui, ó. Eu já volto aqui, tá? Como diz aqui, ó. Que é para livrar a alma dos santos do estupor dos demônios, alguma coisa. Acho que não tá nesse livro aqui, não.
Mas aqui diz que é para tornar as almas dos santos eternas, tá bom? Aqui, ó. A árvore da vida eterna, como foi revelado pela vontade de Deus, fica ao norte do paraíso, para que ela possa tornar eternas as almas dos santos, que virão das formas modeladas da pobreza no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, olha que interessante. Então, aí nós temos essa questão de fim dos tempos, tá? Mas fim dos tempos, tipo assim, no nosso pensamento, fim de que tempo, assim? Será que é fim do mundo, tipo assim? É fim de algum tempo, de alguma era, de algum... Enfim. E aí? Olha que interessante. Temos que ver isso. Vai pensando aí, tá, gente? Vocês precisam pensar. É assim que você estuda a Bíblia, um apócrifo. Você tem que ler, fazer questionamentos, procurar examinar, analisar as informações, entendeu? Porque senão você não vai entender de fato o que o livro diz. E depois você tem que meditar e refletir sobre aquilo que você leu, entendeu? Não adianta ler e parou de ler e pronto, não. Depois você tem que pensar naquilo que você lê. Olha só. Porque só assim vem, então, o entendimento, a compreensão daquilo o qual se estuda, né? Então, olha só que interessante. Então, aqui nós, aqui vai dizer aqui, ó, do entorpecimento dos demônios. É isso mesmo, nesse livro. Vamos continuar aqui, ó. Sua glória, a glória de quem, gente? Da árvore do conhecimento, da sabedoria. Sua glória é como a lua quando está completamente radiante. E seus galhos são bonitos. Olha que interessante. Suas folhas são como as folhas da figueira. São como? Não são figos não, viu? Pelo amor do Pai. Depois você vai falar aí, eu sabia que a figueira, que o figo era o fruto proibido. Ô, gente, por favor, não é isso não. Aqui faz uma comparação. No livro de Enoque faz uma descrição, como que eu posso dizer? Faz uma descrição mais detalhada sobre essa árvore, tá? Mas não diz que ela é um figo, não, tá? Não diz que é uma figueira, diz que ela se parece, mas parece mais uma árvore assim meio que mutante, esquisita, assim, diferente, né? Uma árvore desconhecida pelos seres humanos, até porque lá na Bíblia a gente vê claramente que a árvore do conhecimento e a árvore da vida, elas foram escondidas, logo o ser humano não tem acesso a essas frutas. Se tivesse, imagina você no mercado comprando figos, né? Ou você chega, acha um pé de figueira e fica comendo lá, né? Falando, nossa, agora eu vou me tornar a pessoa mais sábia do mundo, né? Com mais conhecimento do mundo. Lógico que não, né? Isso não acontece. Ou senão você tá lá comendo uvas, porque diz na Bíblia não, no caso nos apócrifos, desculpe, nos apócrifos, que a árvore da vida, os frutos dela, são como um cacho de uva, entendeu? Na verdade, um cacho de uma videira. Aí imagina você comendo uvas. Será que você, comendo uvas, você adquiriu aí a vida eterna? E aí? Vai pensando, tá bom? Lógico que não, né, gente? Então tem pessoas que dizem que o figo é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso não é verdade, tá? Não é plausível, ok? É a mesma coisa se alguém dizer assim, ó, você tem um irmão ou uma irmã, e alguém disser a seguinte coisa, a seguinte frase, nossa, você se parece com o seu irmão ou com a sua irmã. Aí está dizendo que você é o seu irmão ou a sua irmã? Lógico que não. Então, é nessa visão aqui, tá? Nesse ponto de vista que esse livro ele faz essa comparação aí, já que não tem uma árvore disponível para o ser humano
que seja idêntica, tal como que seja, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então faz aí uma comparação, mas é notório que essa comparação, ela não diz que é a mesma coisa, mas faz uma certa comparação e uma certa semelhança. No entanto, tem sim uma grande diferença entre essa árvore da vida e a videira e essa árvore do conhecimento do bem e do mal e uma figueira, ok? Continua. Sua fruta é como uma tâmara boa e saborosa. É como uma tâmara boa e saborosa. Então, olha só. Então, a árvore parece uma figueira. E o fruto parece uma tâmara? É como uma tâmara boa e saborosa, e aí? Parece uma árvore mutante, né? Imagina. Até onde eu sei, uma figueira produz figos, né não? Gente, olha só. Então, não é tâmara também não, tá? O fruto do conhecimento do bem e do mal não é uma tâmara, tá ok? O livro aqui só tá fazendo comparações. Continuando aqui, ó. E esta árvore está ao norte do paraíso, para que ela possa despertar as almas do entorpecimento dos demônios. Olha que interessante. Então quer dizer que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria, da gnose, ou gnose, como as pessoas falam assim, enfim, pronunciam assim essa palavra grega. Ela serve para quê? Para despertar as almas do entorpecimento dos demônios e para que elas se aproximem da árvore da vida e o quê? E comam seu fruto, e então condenem as autoridades e seus anjos. Olha que coisa. Então, qual o objetivo da existência da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Qual o objetivo da existência dessa árvore da sabedoria? A fim de que ela leve o ser humano, as almas, para a árvore da vida. E esse é o objetivo, e o Cristo disse isso, né? Que ele daria, então, a vida eterna, as águas vivas, e a gente sabe que essas águas vivas que ele tá falando é onde ficava o jardim ali, tá? Tinha assim um rio que corria de águas vivas, onde ficavam essas frutas. Deixa eu ver com minha cachorrinha lá então. Então vamos continuar. Acho que agora dá pra. Enfim. Então nós temos aí então essas duas árvores, esses dois frutos. Então isso é interessante, né? Muito interessante. Então, não é à toa que a árvore que é conhecida como a árvore do fruto proibido é uma árvore que ela é dita que ela tem o conhecimento do bem e do mal, ou seja, ela tem o conhecimento para se fazer a distinção do bem e do mal, ok? E aí a pessoa deve estar pensando, mas calma aí, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, gente, não tinha como eles não, como é que eu posso dizer aqui? Não tinha como não ocorrer, não acontecer todos aqueles acontecimentos que aconteceram conforme o livro de Gênesis descreve sobre a desobediência de Adão e Eva. Aquilo ali já era uma coisa certa, pré-definida, não tinha como não acontecer. Tanto é que ninguém deveria interferir. Por que você acha que a divindade bíblica não chegou lá e proibiu, tipo assim, chegou lá na frente e falou, não, Eva, não faz isso, não, Adão, não interferiu. Podia? Podia, mas não interferiu. Por quê? Porque tinha que acontecer daquele jeito. Entendeu? Tinha que acontecer daquele jeito. Então não tinha nem poderia impedir todos aqueles acontecimentos que aconteceram ali, conforme o livro de Gênesis descreve, da história de Adão e Eva, tá bom? Porque tudo aquilo ali foi programado no destino. Olha só. Então,
A predestinação, ela existe sim. Tudo que existe, existe com um objetivo, tá? Tem um plano, uma linha traçada para tudo. Presta atenção. Olha só. E aí continua o texto. Então, quer dizer que o objetivo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal é levar o ser humano, as almas, até a árvore da vida, livrando assim essas almas, então. Detalhe, e quem livra, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Quem livra as almas do entorpecimento dos demônios não é a árvore da vida não, tá? É a árvore da sabedoria, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que aí, então, dá esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento todo para aquelas almas de Adão e Eva. E aí eles percebem que aqueles seres, aquele Adão e a Eva de barro, que aqueles seres que estavam ali cercando eles, eram seres bestiais, de modo que o macho da humanidade se apaixona pela sua contraparte feminina, que é Eva, a mulher, a fêmea, e a fêmea se apaixona pela sua contraparte masculina, que é Adão, o macho, entendeu? Então tem isso aí. E eles não querem se misturar, então, com aqueles outros seres bestiais, porque esse era o objetivo dessas criaturas, né? Desde o começo se misturarem ali com a raça humana, com Adão, com Eva, mas não aconteceu isso porque por causa dessa árvore aí, da sabedoria que eles comeram, adquiriram então o discernimento do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, daquilo que era bom e ruim. E eles perceberam então que aqueles seres que os cercavam e que modelaram o seu corpo de barro pela primeira vez na matéria, que eram seres do mal, seres que tinham um objetivo sombrio com relação a o que fazer com eles ali, eles quem? Adão e Eva. Então, eles perceberam essa malícia dessas criaturas aí e não se envolveram com elas, mas se apaixonaram um pelo outro, né? No caso, Adão se apaixonou por Eva e Eva se apaixonou por Adão, de modo que não aceitaram mais ninguém além de sua contraparte masculina e de sua contraparte feminina, no caso, Adão e Eva, tá certo? Olha só. E aí, então, quando essas almas, elas também vão comer da árvore da vida, e quando elas comerem do fruto da árvore da vida, o que vai acontecer? Vão condenar as autoridades, que são os arcontes, os governantes, os anjos do mal, e os anjos do mal, tá? E os seus anjos. Aí continua. O poder desta árvore é descrito nos livros sagrados dos egípcios. Eu já li essa parte, não foi? Acho que não li, não. Não li, não. Tá certo. O poder desta árvore é descrito nos livros sagrados dos egípcios. Para a gente ver como é que esse conhecimento, gente, sobre muitas coisas, assuntos apócrifos, relatos bíblicos, não estão contidos apenas na Bíblia, mas também estão presentes em culturas, em ideologias, em crenças de outros povos, de outras nações, de outras civilizações antigas, mas cada um tem a sua forma de relatar os fatos, tá? Às vezes alguém faz uma modificação ali, cai, entendeu? Porque geralmente essas histórias, elas eram relatadas, né? Geralmente de forma oral, e também tinha a forma escrita, só que a forma escrita era mais, como que eu posso dizer, mais rara de se ver, tá? Sobre essas questões, esses relatos. Mas aqui o livro afirma que o poder desta árvore é descrito nos livros sagrados dos egípcios, dizendo de que árvore que é descrito nos livros sagrados dos egípcios, do que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da sabedoria. E o que diz um trecho desse livro, ou desses livros dos egípcios,
que falam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria. Olha só, dizendo: Vós sois os filhos da árvore da sabedoria, que está no paraíso, da qual o primeiro homem provou e que ampliou, olha só, ampliou a consciência dele. Isso de fato aconteceu. Por isso que quando Adão e Eva lá na Bíblia, eles comem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, só que ali na segunda vez que eles comem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles, como que eu posso dizer, eles adquiriram, além do conhecimento, daquilo que era bom e daquilo que era mal, eles já tinham. Na verdade, ali eles já tinham aquele conhecimento. Só que aquele conhecimento, ele foi, como que eu posso dizer, no sentido do conhecimento deles perceberem que eles estavam nus, de terem aquela, como que eu posso dizer, aquele intelecto, aquela inteligência do ponto ali, daquele ponto, naquela questão, de saber que eles estavam peladões, eles não tinham essa consciência. Eles não viam aquilo ali, entendeu? E quando eles comem desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, pela segunda vez, eles vão adquirir, então, o quê? O yin yang em seus corpos. Os animais também sofreram essa consequência. E por quê? Porque os animais, as plantas e tudo mais, tudo veio como se fosse um presente. Tudo veio no pacote junto com Adão e Eva, entendeu? Então, se eles pereceram e se eles morrem, tudo o que os cerca também, pela lógica, tem sim também de morrer. Porque tudo está ligado com eles dois, entendeu? Com Adão e com Eva. E olha só o que diz. Então, o conhecimento que foi ampliado, a consciência da humanidade dele, no caso de Adão e Eva. E ele adorou a sua contraparte feminina e recusou as outras fêmeas de aparências diferentes. Olha que interessante. Rejeitando-as. Então, desde o começo lá, que já tinha, assim, então, esse objetivo aí de corromper-se a raça humana de vez, né, de uma vez por todas, lembrando que eu já expliquei que a nossa genética, o nosso DNA, tem sim as informações desses seres aí que as pessoas chamam de extraterrestres, que na verdade são os principais e potestades das trevas que habitam nas regiões celestiais. E esses principais e potestades de Efésios 6:12, os quais as nossas almas precisam lutar depois que deixam esse corpo material, tá? Esse invólucro corpóreo aqui, material, carnal, que é esse corpo que você tem aí agora, mortal e fraco, né? Então, olha que interessante. Então, olha só, Adão, então, se apaixonou, ele adorou a sua contraparte feminina, que é Eva, e recusou as outras fêmeas de aparências diferentes, rejeitando-as. Agora, depois disto, a oliveira brotou. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu vou parar porque já deu aqui, já tá bem grande esse vídeo, tá? A gente pode continuar no próximo.